Sejam todos muito bem-vindos de volta a esse canal Teus Talk, aqui onde nós falamos sobre Deus a partir de todas as coisas. E no vídeo de hoje nós iremos falar sobre Deus a partir do filme Gladiador. Se você quer saber o que nós iremos falar sobre Deus a partir do Gladiador, fique comigo até o final e vamos descobrir juntos logo após a vinheta. Então bora, vamos falar de Deus. Então vamos lá, vamos falar de Deus, mas antes, deixa eu pedir a você para se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o teu like, né? Não custa nada aí você deixar o seu like aí no vídeo, né? Isso ajuda demais, você não faz ideia como isso ajuda a gente aqui no canal. Então, deixa o seu like, deixa o seu comentário aqui, né? Compartilhe esse vídeo aí para mais pessoas, para que outras pessoas também possam ouvir falar de Deus a partir de todas as coisas. Então, vamos lá. Deixa eu começar aqui. Eu quero fazer aqui uma breve história do que se trata, né? O filme Gladiador. Ele é um general, né? O Maximus Decimus Meridius, né? General das tropas do norte. Então, ele é um general, né? O Gladiador, ele era o general do imperador. Mas aí o filho do imperador, ele acaba assassinando o seu próprio pai e ele assassina a família do general, né, do Maximus, e tenta matá-lo, mas aí ele acaba se tornando um escravo, né? Ele foge, se torna um escravo e por causa disso, de se tornar um escravo, ele acaba se tornando um gladiador. Então essa é a história. Ele vai ali gladiar, como a própria palavra vai dizer, né, na arena, lá no Coliseu e tal. Vai lutar com algumas pessoas, juntamente com algumas pessoas, vai reencenar lá algumas batalhas que houveram, só que acontece o contrário. Eles eram para ser massacrados, mas por ele ser um general e entender de tática de guerra, ele acaba vencendo lá algumas dessas batalhas dentro do Coliseu e tudo vai se desenrolando aí. Mas o meu ponto aqui, né, sobre o filme e aonde eu quero falar de Deus a partir desse filme, é o conceito que esse filme mostra de liberdade. Se você já assistiu esse filme, você vai ver que de vez em quando ele fica tendo sonhos, né, visões da sua esposa, do seu filho que foram assassinados, e ele vê como se ele fosse encontrá-los, né, na vida pós-morte, né, no mundo por vir. Então, vez por vez, ele tem essa visão aí, especialmente quando ele está ali já para morrer, ele fica tendo essa visão. E por que ele tem essa visão? Ele tem essa visão porque é o conceito de liberdade que os gregos eles tinham naquela época, né? E acaba que isso passa para os gnósticos, né? Tem um conceito de Platão, né? Um conceito dualista, né? de Platão, de que a alma ela está aprisionada pelo corpo, né? Tem essa questão de que a alma, ou a psique humana, né? Ela se desenvolveria mais se ela não tivesse presa aos prazeres desse mundo, se os prazeres do corpo, né? Que o corpo pede para satisfazer, se ela não tivesse presa a essas coisas, a alma ela poderia alcançar o seu apogeu, né? Ela poderia alcançar dimensões maiores se ela não tivesse presa ao corpo, né? Como se o corpo fosse uma prisão. E os gregos tinham muito essa visão, que depois os gnósticos vão trazer, né? Sobre a questão de que o corpo é mau e o espírito é bom, e o problema é porque o espírito está no corpo. Se ele pudesse sair desse corpo, se libertar dele, né? Então eles tinham a morte como se fosse uma libertação, né, da alma. A alma ela iria se libertar quando ela se desprendesse dessa prisão chamada
corpo. Então, ali tem muita dessa questão, até porque ele é um escravo, ele está preso, ele não tem liberdade. E aí ele imagina, vem sempre aquela imagem de que ele se tornaria, ele seria verdadeiramente livre apenas depois que ele morresse. Então, a morte, ela é uma libertação para os gregos. Agora, o que é realmente essa verdadeira libertação? Assim, a gente precisa dar o crédito, né, que, por exemplo, esse dualismo platônico, né, socrático também, ele traz essa questão de que se o homem ele pudesse se ver livre dessas paixões, ele de fato estaria realmente livre. Ou seja, eles também entendiam que não é se entregar e fazer tudo que o corpo, que os desejos, que as paixões pedem, não é isso que é ser livre. Eles não entendiam a liberdade como se entregar às paixões, se entregar aos prazeres, atender todas as suas vontades. Eles não entendiam a liberdade dessa maneira. Eles entendiam que se você consegue refrear essas paixões, é aí que verdadeiramente você é livre. Então vale dar esse crédito aí, né, a Sócrates, a Platão, né, desse dualismo aí, tem essa questão. Mas assim, isso é liberdade, mas aonde eles erram é que o corpo não é a prisão. O corpo não é aquilo que pede essas paixões. Obviamente, se a gente tiver com fome, né, não tiver almoçado, o corpo vai reclamar. Mas quando se trata das paixões pecaminosas, essas paixões, elas não vêm do corpo, elas vêm da alma. Então, não adiantaria o homem morrer e o corpo sair, a alma sair do corpo, que ele estaria livre. Não é isso que modifica a liberdade, que traz a liberdade, que modifica o estado de prisão para ser livre. Não é sair do corpo, porque é a alma que está atingida por essas paixões. É a alma que tem essa fome dessas paixões, não é o corpo. Se o corpo fosse mal, como por exemplo os gnósticos acreditavam, então Jesus, quando ele encarna, ele se tornaria mal. Então esse não é o ponto. Esse é um pensamento grego, esse é um pensamento gnóstico, de que o corpo é mal, de que a alma é boa, quando na verdade a alma, ela foi corrompida com o pecado, ela está corrompida com o pecado, e ela deseja essas paixões, ela deseja tudo isso, todas essas coisas, essa lascívia, ela é desejada pela nossa alma, ela é sentida pelo nosso corpo, mas não é o corpo que sente essas paixões, é a nossa própria alma. Então, como é que nós podemos ser livres verdadeiramente, se na verdade o corpo não é uma prisão? O corpo é por onde nós sentimos as sensações, mas a fome verdadeira, essa fome vem da alma. Então, como é que a gente poderia realmente ser livre? Nós só podemos ser livres de verdade quando a nossa alma ela está curada dessa doença chamada pecado. A liberdade não é apenas morrer. A liberdade é quando a morte ela já não é uma prisão para nós. Ela já não tem mais o sentido de que tinha antes. Nós já não tememos a morte. Por quê? Porque agora a nossa alma foi liberta. E a única maneira da nossa alma ser liberta é o que Jesus fala em João 8,36. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Essa é a única maneira. A única maneira da nossa alma ela ser livre. A nossa alma ela não se tornará livre quando a gente morre, né? Quando ela se desprender do corpo. A nossa alma será livre quando nós acharmos essa liberdade no Filho de Deus chamado Jesus Cristo. Então, o que de fato significa ser livre? A liberdade é
o reajuste ou reajustar os desejos da alma. Quando os nossos desejos da alma, eles deixam de ser os desejos pecaminosos, o desejo pelas paixões desse mundo, os desejos lascivos, e eles passam a ser os desejos pelo nosso Senhor, o desejo pelo nosso Deus, o desejo de estar aonde o nosso Senhor está. Então, quando os nossos desejos eles são reajustados, quando a gente consegue dizer não para as paixões da nossa alma e nós desejamos o nosso Senhor, então é nesse momento que nós verdadeiramente estamos livres. E a única maneira de nós nos encontrarmos dessa maneira é quando o Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus, o Jesus Cristo, ele nos liberta. É a única maneira, não há outra. Quando o Senhor nos liberta, então, verdadeiramente, nós somos livres. Não é quando saímos do corpo, mas é quando, ainda em corpo, nós somos libertos pelo sangue do nosso Senhor Jesus. O sangue do Cordeiro, sem mancha e sem mácula, como Pedro vai dizer na sua carta. E é só então que eu e você, em Jesus, verdadeiramente seremos livres. Esse é o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Comente aqui embaixo o que você achou do vídeo. Coloque aqui também mais ideias de vídeo, estou precisando, hein? Manda aí ideias de vídeo para mim, tá bom? Então, Deus abençoe a todos, fique com Deus e até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Tchau!